abrir a sua Bíblia, preferencialmente sua Bíblia em papel, Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 16. E aí depois eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta para acompanhar essa passagem comigo, conforme a gente for refletindo nela, tá bom? Mas se você tiver sem Bíblia em papel ou no celular, o texto também vai estar aqui no telão. É a palavra de Deus, com reverência, com atenção. Vamos à leitura dela. E a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, diante de nós nessa noite há um grande desafio, mais uma vez, porque todas as vezes que nos colocamos diante da Tua Palavra, ela nos desafia, porque é a Palavra do Senhor. E o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, que somos pecadores, que precisamos de redenção todos os dias. E hoje temos a oportunidade, meu Deus, de ter a nossa vida redimida no que diz respeito a nossa maturidade. Muitas vezes isso é um grande desafio para a gente. E só o poder do Teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas, agindo na vida daquele que não nasceu de novo e fazendo nascer de novo aquele que ainda não nasceu, para que ele se torne maduro e cresça como Cristo e alcance a estatura de Cristo. É um grande desafio, Senhor, e nós precisamos da Tua ajuda. Então, com humildade, nós pedimos ao Senhor que nos dê graça para receber a Tua palavra de todo o coração e aplicá-la na nossa vida. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Tudo em Cristo, essa série em Efésios, tem o objetivo de fazer convergir tudo na nossa vida ao nosso Senhor Jesus. E Paulo passa então os primeiros 3 capítulos de Efésios trabalhando nisso, explicando essa doutrina. Ele fala sobre as bênçãos espirituais, ele fala sobre a adoção daqueles que se rendem a Cristo como filhos de Deus, pessoas eleitas por Ele, predestinadas por Ele, que se tornam filhos, que são abençoadas em todas as coisas, e mais do que isso, agora elas não vivem uma vida individual, porque Deus tomou 2 povos, judeus convertidos, gentios convertidos, e fez um único povo. E nós vimos na última ministração, o início do capítulo 4, os versos 1 a 6,
Paulo deixando claro que essa unidade da igreja não é uma obra da igreja, mas é uma obra de Jesus, e o trabalho que a igreja tem é de preservar essa unidade, agindo com mansidão, agindo com humildade, sendo paciente uns com os outros, fazendo todo o possível para manter o vínculo da paz. Mas esse não é o auge daquilo que Paulo gostaria de falar a respeito da unidade da igreja. É agora que Paulo entra na aplicação mais prática disso, é agora que Paulo mostra aquilo que nós como igreja devemos fazer para preservar essa unidade de uma forma poderosa. É agora que Paulo também nos chama nessa passagem para resolver um problema que muitos de nós temos. Muitos andam agitados em busca de encontrar ainda aquela realização pessoal, profissional, aquela realização do coração que os faça se sentir agora alguém que é de verdade alguma coisa. E essa busca só encontra fim quando nós entendemos que Deus nos chama para amadurecer e maduros, usar os dons que Ele deu para cada um de nós, sem exceção, porque o uso desses dons não só preserva a unidade, mas faz com que a igreja cresça. E encerra de uma vez por todas uma busca sem fim na alma de muitos. Muitos que vivem fazendo para ser, pelo poder de Deus, começam a entender que são por aquilo que Jesus fez. E que os dons que receberam são um instrumento para o crescimento da unidade. Então essa passagem nos chama a crescer em unidade. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém, mas eu já ouvi muitas vezes. Alguém falou para mim assim: Alessandro, cresce. Cresce, meu filho. E basicamente é o que Deus está dizendo para nós hoje à noite. Cresçam, meus filhos. E a gente vai entender isso analisando essa passagem. Mas eu quero começar a análise dessa passagem a partir do verso 14. Porque no verso 14, Paulo apresenta um problema muito comum na igreja. O problema da criançada. Não me refiro às crianças do infantil 1 e 2, não falo delas. Eu falo de cristãos que já deveriam ser adultos, mas ainda se comportam como crianças. E Paulo ilustra essa infantilidade, falando que eles são pessoas que são arrastadas pelas ondas. Bom, é bem provável que, de forma literal, eu seja mais arrastado pelas ondas do que você. É muito provável que isso aconteça com ondas, né, bem ali da beira da praia. Mas aqui Paulo está dizendo de pessoas que têm a base, o alicerce, a sua fé é facilmente arrastada pelas ondas. Basta vir um vento de doutrina, como o vento de ontem, né? Soprando como o vento que soprava aqui na nossa cidade ontem. Um vento de doutrina que as agita de um lado para o outro. E o recado aqui é muito claro. Paulo está dizendo: vocês precisam crescer. Nós precisamos crescer. E o que eu acho muito interessante aqui no verso 14 é que o diagnóstico de Paulo em relação à questão da maturidade não tem a ver com informação. Porque talvez você pense assim: poxa, qualquer vento de doutrina, qualquer informação nova que chega, arrasta. Então, o cuidado deve ser informar-se bem. Bom, eu acredito que isso sim faz parte do processo. Mas Paulo não está falando de informação. Paulo está falando de maturidade. Paulo está falando de deixar de ser criança. Ele fala de falta de maturidade. Ele fala de falta de unidade. Se você, como eu, tem filhos, mas se não tem filhos, tem sobrinhos, em algum momento você já lidou com uma criança. E é muito interessante perceber, se você tem uma cena, você pode imaginar isso agora, duas crianças estão brincando, e uma delas tem um brinquedo, a outra não tem. Então você tira o brinquedo de uma criança e dá para a outra. O que vai acontecer naquele momento? Com certeza a outra criança que estava com o brinquedo não vai dizer assim: claro, pode brincar com o meu brinquedo, não tem problema não, faço questão que você brinque com o meu brinquedo. Ela não vai fazer isso.
ela começa a reinar, ela começa a reclamar do que está acontecendo. E isso é muito natural de se esperar de uma criança, porque crianças são imaturas. Crianças reinam porque são imaturas. Crianças tendem a revelar, diferente de nós que tendemos a fingir, crianças revelam com facilidade o egoísmo delas. Nós fingimos bem. E por egoísmo, e por imaturidade, eu falo de independência. A imaturidade nos torna assim, pessoas independentes. E pessoas independentes, quando têm dons, esses dons não são ferramentas, mas se tornam brinquedos nas mãos dessas crianças. Brinquedos que são usados para o nosso próprio prazer e não como ferramentas de serviço. Então, há um risco muito grande, onde as pessoas deixam de ser definidas por aquilo que elas são, ou por aquilo que elas foram feitas por Cristo, e passam a se definir por aquilo que elas fazem na igreja, pelos dons que elas têm. Então, se você mexe no brinquedo, a criança reina. Então, se o brinquedo não tem mais brinquedo, não há mais razão de ser. E a vida vira uma terrível, chata, melancólica e psiquiátrica necessidade de justificação para os outros. E isso faz com que muitos se tornem voláteis, facilmente influenciados pelos novos ventos de doutrina que surgem. Porque as seitas, os ventos de doutrina contrários à doutrina cristã, saudável e verdadeira, eles encontram com muita facilidade no coração das pessoas um buraquinho para entrar, chamado vaidade, carência, necessidade. E é assim que falsas doutrinas, que heresias causam grandes estragos. E a nossa geração tem um grande problema com isso, porque nós somos a geração da informação, nós somos a geração da internet. Nunca se teve tanta informação como se tem agora. Ela vem de todos os 4 cantos da internet, se é que a internet tem 4 cantos. Talvez seja o YouTube, o Instagram, o TikTok e agora já me perdi, o Twitter, pronto. Que é X agora, né? A gente está cercado de heresia. A gente está cercado dos gurus da prosperidade. Daqueles que conseguem perceber o brilho nos olhos de gente que adora dinheiro. E ao perceber a vulnerabilidade, consegue encontrar lugar no coração, apresentando uma maneira nova e diferente de prosperar. São inúmeros influencers, são inúmeros gurus. E as pessoas que não têm raízes no corpo viram escravas das opiniões do momento, se desestabilizam quando um influencer começa a falar que algo apocalíptico vai acontecer no mundo e tenta atrelar isso às escrituras e o medo começa a tomar conta do coração. O vento de doutrina bate e desestabiliza. E o resultado é que as pessoas vão caminhando para um caminho de individualidade cada vez mais constante, aonde a prioridade de muitos crentes é ter conexão ao invés de ter relacionamento. Eu te explico por que é mais fácil ter conexão do que relacionamento. Porque quando você entra numa rede social e você vai fazendo novos amigos e vai tendo novos seguidores, você começa a se sentir parte daquilo tudo. Meu Deus, agora eu tenho 10 mil seguidores, eu tenho 20 mil amigos. Agora eu me sinto parte de algo.
Só que essas 20 mil pessoas, dizendo que a maioria delas, talvez umas 5 ou 6, se relacionam com você de fato, a maioria delas não. Elas começam a demonstrar que elas são diferentes de você. O que você faz? Aí tem algumas coisas, eu posso te ensinar a fazer algumas coisas aqui. Primeira delas, silenciar. Porque se eu silenciar, nem vai perceber, né? Não estou aguentando mais essas postagens dela aí, não gosto dessa pessoa, silenciei ela, mas não deixei de seguir. Mas se ela continuar insistindo e sem querer se passar por um post dela, aí o sangue sobe. E aí é deixar de seguir. Não sigo mais. É muito fácil fazer isso na rede virtual, na vida virtual. E é por isso que as pessoas preferem conexões do que amizade. Porque quando somos amigos, nós não nos desgrudamos tão fácil assim das pessoas. Nós não nos desvencilhamos, nós não descartamos tão fácil, de forma tão fácil assim as pessoas. E isso é de Deus. Amizade é de Deus. Relacionamento é algo proporcionado por Deus. Cristo morreu para fazer com que dois povos convertidos, que tinham muitas diferenças, se tornassem um povo só. Então nós viemos na igreja por causa de Deus, mas nós estamos aqui por causa de nós. Estamos aqui por causa uns dos outros. Estamos aqui para nos encarar, para nos olhar no olho. Estamos aqui para nos ver, nos perceber. Estamos aqui para pegar gripe uns dos outros. Mas a imaturidade quebra esse ciclo. E esse é um risco que qualquer um tem. Qualquer um corre esse risco. O próprio Paulo sabia que corria esse risco, porque ele escreve no plural e se incluindo, para que não sejamos como crianças. Porque Paulo sabe que o crescimento é coletivo. Paulo não se coloca como uma figura especial e à parte dos irmãos da igreja de Éfeso e daquela região. Paulo não se coloca à margem, Paulo se coloca junto com eles, porque o crescimento da igreja é coletivo. Ser um cristão individualista é ser um cristão imaturo. Quão individualista você é? Quanta abertura a igreja tem na sua vida? Quantas relações profundas e a oportunidade de que elas sejam criadas estão abertas em sua vida? Isso acontece exatamente por causa do nosso pecado. O nosso egoísmo nos faz ter preferência por conexão ao invés de relacionamento. E é contra esse egoísmo que Paulo está combatendo. Mas vivendo na geração que a gente vive, onde as pessoas estão o tempo todo trabalhando para crescer, não é verdade? Todo mundo aqui quer crescer. Mas a maioria de nós, quando pensa em crescimento, não pensa em crescimento coletivo, pensa em crescimento individual. Porque a cultura da geração onde a gente vive tenta nos engolir o tempo inteiro, dizendo que devemos crescer como gente apenas. E se o outro não nos acompanhar, e se as pessoas não estiverem crescendo conosco, não tem problema, mas esse é um grande problema, que se manifesta por causa do nosso egoísmo, diferente das verdadeiras crianças. A nossa imaturidade tem um quê de hipocrisia, onde nós conseguimos disfarçar muito bem o egoísmo que temos. Porque quando alguma coisa nos desagrada no coletivo, o que é que nós pensamos? Vou procurar outra igreja, vou procurar outros amigos, vou procurar outras pessoas. E como é que a gente resolve esse negócio? Porque isso aqui está dentro de nós. Porque essa aqui é a nossa inclinação pecaminosa. Não basta uma mensagem moral aqui para dizer para você mudar seu comportamento.
Porque a cultura, o diabo e aquilo que está aí dentro do seu coração, a sua carnalidade, vai trabalhar para fazer de você uma das pessoas mais falsas e individualistas dessa igreja. Que finge se importar com os outros de fato, mas que olha mais para si do que para os outros. E ninguém é bobo, gente. Nós conseguimos nos perceber, nós conseguimos avaliar nossas motivações muito bem. E quando nós olhamos para esse cenário, o que nós percebemos? Estamos nos afundando na lama do pecado, do egoísmo. Como é que a gente sai desse poço sem fundo? Como é que a gente deixa esse lugar? É o que Paulo nos apresenta na sequência. Porque agora Paulo nos mostra um tipo de vitória que você pode ter, que não depende da sua força, que não depende da sua capacidade, da sua inteligência. Algo maravilhoso. Primeiro ele nos mostra o perigo da imaturidade, mas agora ele nos apresenta a medida da graça de Cristo. Porque dentre os versos 7 a 10, Paulo faz algo maravilhoso. Ele toma aquele salmo que lemos no começo, o Salmo 68, um salmo comprido, um salmo longo, um salmo que fala de Deus tendo vitória sobre os seus inimigos, dando vitória sobre o seu povo e repartindo os despojos com o seu povo. Ele que é o grande vencedor tem o direito de fazer isso. Uma nação que vence outra nação e a toma tem o direito de repartir os seus despojos. E é disso que esse salmo fala. Mas o que Paulo faz aqui é incrível em termos de teologia bíblica. Algo que nós precisamos prestar atenção, porque a Bíblia é incrível. Paulo toma o verso 18, mas ele reinterpreta esse salmo. Ele pode fazer isso, daqui a pouco você vai entender por que ele pode. Ele reinterpreta esse salmo para mostrar a obra maravilhosa que nos liberta do egoísmo. Ele mostra duas coisas. A primeira delas, ele diz que Jesus desceu. Jesus desceu às profundezas, desceu ao lugar da morte. Paulo aqui está falando que Jesus desceu às regiões inferiores, e é o que o próprio Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo glorioso, ele abre mão dessa glória, ele desce para as regiões inferiores, ele nasce como homem, ele convive com as pessoas. O Deus totalmente santo agora está ali sentindo o terrível cheiro nojento do pecado. Ele habitou entre nós e vimos sua glória. É o que diz o apóstolo João. Mas ele vai muito além disso. Ele vive entre nós não só para nos dar exemplo de humildade, mas ele vive entre nós para fazer aquilo que você jamais seria capaz de fazer. Ele entregou a vida dele para redimir você dos seus pecados. Ele morre na cruz. Ele desce à sepultura. Ele desce à pior condição de um ser humano, a morte. Mas o mesmo que desceu, segundo Paulo, é também aquele que subiu. Porque ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. O pecado que tenazmente nos assedia, o pecado do nosso egoísmo e do nosso individualismo, pode ser vencido, não pela nossa força, mas pelo poder que vem, que brota da cruz de Cristo. Da cruz onde Jesus morreu, subiu como rei vitorioso, 40 dias depois, assentado aos céus, e agora ele tem o direito de, como rei vitorioso, repartir os despojos. E ele escolhe fazer isso com gente que não merecia. Deixe-me apresentar quem é essa pessoa. Você. Eu. O rei vitorioso tem direito. E ele dá dons a cada um de nós, sem exceção. Você pode até pensar, não, eu acho que eu não recebi nada. Acho que Deus economizou quando passou na minha vez ali.
me pulou quando eu estava na fila, mas isso não é verdade. Deus deu dons para cada um de nós. Agora presta atenção numa coisa. O dom que você tem não determina o valor que você tem. O que determina o valor que você tem é o preço que foi pago para que você recebesse esse dom. O valor que você tem é o valor da morte de um homem inocente, justo e santo. A morte de Jesus. O dom que Jesus te dá determina uma única coisa na sua vida. A diferença que você faz para o corpo de Cristo crescer. Então não confunda essas coisas. Saber disso é maravilhoso, porque esse é o tipo de coisa que dá um soco de direita bem no queixo do nosso orgulho. Que faz com que o nosso orgulho vá à lona, porque o dom não é nosso. Agora isso também mata a nossa inferioridade, o tipo de pensamento que às vezes temos, de que não temos valor nenhum, de que não somos de ninguém, que não somos importantes. A morte de Jesus prova quanta importância temos e o dom de Deus na nossa vida revela isso de forma ainda mais especial. Todos receberam dons. Antes da reforma, nós somos uma igreja reformada, graças a Deus. Antes da reforma, havia uma separação. O povão e o clero. E o clero se sentia maravilhado. O clero se sentia grandão. Porque só o clero era sacerdote. Só quem fazia parte do clero era um sacerdote. As coisas espirituais eram para eles. O povão não. Nem a Bíblia o povão podia ler. Porque nem tinha na língua deles. Mas então vem a reforma. E um dos conceitos mais maravilhosos da reforma é que nós nos tornamos um reino sacerdotal. O que a reforma traz, além de muitas coisas, nesse contexto, é o sacerdócio universal dos crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Olha, não é incomum eu ir em algum lugar e alguém fala assim para mim: pastor, você pode orar? E eu penso, claro, posso orar, mas por que você não ora? Aí o pessoal fica meio acanhado assim, né? Ok, uma coisa é ter vergonha. Mas muitos ainda pensam assim: eu não sou um sacerdote. Mas isso é um erro. Todos somos sacerdotes. E tem uma coisa maravilhosa nesse conceito da reforma. Nós somos sacerdotes uns dos outros. Você é o meu sacerdote. Eu sou o seu sacerdote. Somos sacerdotes uns dos outros. Edificamo-nos com os nossos dons uns aos outros. E pensar na medida como Jesus distribui os dons é outra coisa muito libertadora para a gente. Porque isso mata todo tipo de ciúme entre nós. Porque o Alessandro recebeu de Deus tal dom. Eu queria aquele dom ali dele. E o fulano recebeu um outro dom. Me parece ser um dom pior. Me parece ser um dom inferior. Então eu sou inferior a ele. E esse tipo de confusão assalta a nossa mente. Porque Satanás aproveita esse tipo de informação da nossa cultura para tentar quebrar isso em nós. Quando todos nós somos, sem exceção, sacerdotes. O preço para que você tivesse um dom foi muito caro, custou a morte de Jesus. E esse dom que você recebeu não é distribuído pelo pastor, mas pelo único pastor, para o pastor dos pastores, para o verdadeiro e grande pastor Jesus Cristo. É Ele que define essa medida. E se é Ele que sabe o que faz, por que nós deveríamos então ter ciúmes uns dos outros pelos diferentes dons que nós temos? Essa medida da graça nos empurra para fora de nós mesmos, em direção aos outros, porque o uso desses dons, desempenha, preste atenção nisso, um papel vital
vital na igreja. O uso do dom que Deus te deu desempenha um papel vital para a unidade do corpo. E é por isso que na sequência, nos versos 11 a 13, também no 16, Paulo fala sobre o tipo de desempenho que o serviço cristão deve ter. Paulo diz aqui que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Paulo está falando de 5 coisas aqui, que têm um objetivo: aperfeiçoar os santos. E por que os santos deveriam ser aperfeiçoados, mais capacitados, mais bem preparados para desempenhar o seu serviço cristão? O serviço pelo qual nenhum de vocês aqui está isento de fazer, se é que você nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, você não escapa desse chamado. E é por isso que todos têm um dom. Mas a gente precisa entender uma coisa aqui. Todos têm um dom, mas nem todos têm um ofício. E é preciso tomar muito cuidado aqui para fazer diferenciação entre ofício e dom. O apóstolo, assim como o profeta, são ofícios que Deus deu para alguns homens. Deus selecionou 12 apóstolos mais um, que é Paulo, fora de tempo. E chamou esses homens para ensinar, desenvolver, elaborar a doutrina cristã de forma verbal, de forma escrita. Deus também levantou profetas para revelar coisas que eram até então desconhecidas. O próprio Paulo, inclusive, revela aqui em Efésios coisas até então desconhecidas, para que se definisse qual é a doutrina cristã. E a Bíblia foi escrita. E depois que a Bíblia foi escrita, aqui eu vou usar um termo mais teológico, o cânon da Bíblia foi fechado. E agora o ofício de apóstolo e profeta acabou. Não há mais nenhuma revelação a ser dada que não venha das Escrituras. Sola Scriptura. A Escritura é suficiente. Nenhum outro livro adicional traz revelação adicional para a Bíblia. Só que Paulo não está falando de ofícios aqui. Paulo está falando de dons. Então, nós precisamos entender que, em relação aos dons, todos esses dons aqui estão em curso. Quando Paulo fala de apóstolos, Paulo está falando praticamente de plantadores de igreja. E essa é uma palavra que eu gostaria que começasse a fazer parte do seu vocabulário. Então isso nos dá um ótimo, como não poderia deixar de ser, um ótimo momento. Fernando Hipólito. Diga para a pessoa do seu lado, plantador de igreja. Esse é um sujeito importante. Esse é um sujeito importante. E a gente tem um plantador de igreja aqui que é o Amarildo. Na sua vida plantou 2 igrejas. E nós precisamos de mais plantadores de igreja. De gente que deseja expandir o reino de Deus para outros lugares. Não sei se você sabe, mas a capital menos evangelizada do Brasil é Porto Alegre. E eu não sei se você sabe, mas o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem mais de 80 cidades que não tem nenhuma igreja evangélica. Deus está convocando plantadores de igreja. Eu queria falar muito mais sobre isso, mas não vai dar tempo. Os profetas existem. Os profetas estão em curso. Agora a gente tem que fazer diferenciação entre ofício profético e dom profético. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo descreve de forma simples e maravilhosa o que um profeta faz. O profeta consola, o profeta encoraja e o profeta edifica. Então, meus irmãos, nós precisamos tirar da nossa cabeça aquela caricatura de profeta que a gente vê na internet. Daquelas pessoas que estão o tempo inteiro dando chutes,
Né? Tem uma pessoa aqui hoje à noite que tem uma dor de cabeça, e tem lá 40 mil pessoas, né? No auditório. Mas tem uma pessoa que hoje à noite tem uma dor de cabeça. Eu sou um profeta, né? No meio de 40 mil pessoas tem uma pessoa com dor de cabeça, é muito comum. Infelizmente, meus irmãos, existe uma cultura de profetada no evangelicalismo brasileiro. Um tipo de cultura que nós temos que renunciar. É óbvio que você talvez não saiba, mas a Bíblia nos ensina algo a respeito dos profetas, que é prová-los. Se aquilo que ele disse cumpre, então é um verdadeiro profeta. Mas essa espécie de profeta preditivo não é aquilo que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13. Paulo está falando de pessoas que têm um dom de edificar, de consolar, de encorajar. E eu acredito que o dom profético corre aqui no nosso meio e você nem percebe. Porque talvez você pense que o profeta tem que começar a se saculejar, rodopiar, girar, virar uma bananeira aqui e começar a dizer: assim diz o Senhor, nesta noite para você, mancebo, varão, sabe, com uma linguagem toda caricata. Isso não é ser profeta, meus irmãos. E a internet está cheia desses picaretas. Mas eu creio que vários irmãos aqui têm dons proféticos, pessoas que têm uma habilidade de encorajar os outros, de edificar os outros, de falar da parte de Deus para os outros, nesse sentido de levá-los a crescer. Tem gente que não tem. Tem irmãos que, de repente, você fala com eles e fica até mais triste do que você estava. Mas isso é uma questão de maturidade. Por outro lado, há algumas pessoas que têm a capacidade de estar passando o pior momento da vida delas, mas quando você fala com elas, elas te encorajam, elas te edificam, elas te fazem crescer na convivência com elas, e elas são intencionais em dizer algumas coisas para os outros, sem caricatura. Existem pessoas que são evangelistas nos nossos dias. Sim, Filipe foi um evangelista incrível. Tito foi incrível. Outros foram incríveis. Existem pessoas que têm uma capacidade acima das outras de pregar o evangelho, principalmente para grupos específicos. Isso existe até hoje. E existe também pastores e mestres. Aqui a gente precisa pensar um pouquinho sobre essas duas considerações. A primeira delas, nem todo pastor tem um ofício. Alguns pastores têm o ofício de presidir. A gente diz, basicamente, que o trabalho de um pastor é o trabalho do ensino, a pregação, a oração e presidir. Basicamente são essas três coisas. Quando um pastor tem o ofício de presidir, Deus deu a ele uma autoridade que precisa ser respeitada. Claro, a autoridade de um pastor que preside está sujeita às Escrituras. Ele não pode sair fazendo por aí o que ele acha que deve fazer. E é aí que mora a confusão. Tem homens hoje em dia se dizendo, por exemplo, apóstolos. E eles colocam suas palavras com o mesmo peso das Escrituras. E isso não existe mais. Isso não existe mais. Profetas que se colocam assim, tá aqui eu e Isaías aqui, pau a pau. No mesmo patamar, beleza? Então me escuta o que o profeta... Aí começa a se construir toda uma coisa, né? Cuidado, não fale, não critique aquele homem ali, não, que ele é um profeta do Senhor. Agora, a gente também tem que entender que o ministério pastoral é um ministério muito sério. A Bíblia diz, por exemplo, a não se aceitar nenhum tipo de acusação a um pastor que não venha de pelo menos 3 testemunhas. Então é sério isso. A gente não pode lidar com escárnio em relação a isso. Agora, nem todos os pastores têm o ofício de presidir. Tanto que tem gente no nosso meio, tem mulheres no nosso meio, que tem um dom pastoral. Não para presidir, obviamente, porque a Bíblia não orienta isso. Mas são mulheres que gostam de cuidar de outras mulheres, que vão além até da questão profética, que gostam, se preocupam, oram, ensinam. E não vão receber uma credencial por isso, mas há um dom ali. Mas aqui, essa passagem ela é muito interessante, ela gera bastante debate, inclusive. Um debate que não é assim tão complicado, né? Mas muitos acreditam que pastor e mestre aqui, pela construção gramatical no grego, são a mesma coisa.
a gente tem dois caminhos para entender aqui. E o caminho é, todo pastor deveria ser um mestre, principalmente os que presidem. Devem conhecer profundamente as Escrituras, devem conhecer teologia, devem ter capacidade de ensinar com clareza e qualidade suas ovelhas. Mas vão existir aqueles que têm um dom de mestre, que vão ser ótimos professores, mas não serão pastores. Então todos esses dons estão em curso. E eu devo dizer a vocês que é muito importante ensinar. O dom de ensino deve brotar cada vez mais no nosso meio. Porque é com esse ensino que as heresias são colocadas em xeque, são expostas e são vencidas. Mas uma coisa você não pode esquecer, a partir do verso 16. Você recebeu algum tipo de dom nesse sentido, se não desse aqui, aqueles que são listados lá em 1 Coríntios capítulo 12, e lá na sua casa você lê depois, para entender melhor. Cada parte conta, cada parte do corpo de Cristo fornece o que o corpo de Cristo precisa. Eu preciso que você coloque seu dom em ação. Não porque sou o pastor que preside a igreja. Eu preciso ser edificado por você. Você precisa ser edificado por mim. Nós precisamos ser edificados uns pelos outros. Então eu quero fazer o alerta mais importante dessa noite para você. Se você não está ativamente servindo e sendo servido aqui na igreja, você está impedindo o crescimento de Cristo nesse lugar. Ninguém aqui está descartado disso. Todos foram chamados, convocados por Deus para trabalhar nisso. Até que a gente alcance a plenitude de Cristo. A maturidade de Cristo. E é interessante que Paulo não está falando aqui apenas em termos futuros, quando receberemos um corpo glorificado. Paulo está dizendo que você e eu podemos ainda nessa vida, independente da idade que você tem, do seu tempo de fé, ele está dizendo que você pode e deve amadurecer na fé. E que isso é algo urgente. Que a estatura da plenitude de Cristo não é alcançada de forma individual, mas é alcançada de forma coletiva, juntos, unidos, servindo uns aos outros através dos dons que Cristo dá. O Harold Hunner, que é um comentarista de Efésios, ele escreveu isso aqui, ó. À medida que o corpo amadurece, o resultado é unidade. Portanto, cuidado. Falta de unidade é sinal de imaturidade. Então eu quero que você pense numa coisa comigo agora. Se Deus deu dons para cada um de nós, e nós precisamos amadurecer para que o corpo cresça, como é que gente completamente diferente como nós somos, exercitando seus dons, vão viver juntas sem se matar? Como é que gente que recebeu habilidade, e gente que recebeu habilidade costuma ser gente difícil, e todos nós recebemos. Então como é que nós, dotados por Deus, por meio de Cristo, vamos conseguir conviver juntos e amadurecer? Essa é a última coisa e talvez a mais importante que Paulo nos apresenta nessa passagem. Paulo nos diz que a ferramenta para isso é a verdade em amor. Quem tem dom e não tem amor, não é nada. Você pode ter muitas habilidades. Se você não tem amor pela igreja, amor pelos irmãos, se você prefere conexões a relacionamentos, se lhe falta amor, suas habilidades não valem nada. A ferramenta para a gente exercer os dons que Cristo nos deu, sem nos matar, sem agredir uns aos outros, sem causar rancor uns com os outros, é a verdade em amor. Isso nos ajuda a crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que você e eu precisamos lidar uns com os outros como os antigos pedreiros trabalhavam.
Eles pegavam pedras, não tinha argamassa. Então eles precisavam encaixar as pedras. E encaixar as pedras dá trabalho. Encaixar as pedras é demorado, é minucioso. E esse é o chamado de Deus para a gente viver como igreja, como pedras vivas, bem encaixadas, um único corpo que cresce para alcançar a plena estatura de Cristo. Então eu quero pensar com você a respeito da verdade em amor de 3 formas. A primeira forma é a seguinte: verdade sem amor é crueldade. Você já deve ter conhecido algum crente que se orgulha de não ter papas na língua. Provavelmente você já ouviu um crente dizer para você assim: eu falo mesmo, eu não deixo barato, sou sincero mesmo. Pelo menos no fim eu falei a verdade. E o resultado disso é crueldade. Isso afasta as pessoas. Isso machuca, isso magoa as pessoas. Agora, a verdade, o amor, sem verdade é sentimentalismo. E a gente não pode incorrer num outro risco. Porque muitas vezes a gente quer ser tão amigão das pessoas que a gente não fala verdades que elas precisam ouvir. Ah, não quero perder a amizade dela, então eu não vou falar não. Ah, ela tá indo para o erro, mas eu vou deixar para lá porque eu não quero perder a amizade. Então, verdade sem amor é crueldade, amor sem verdade é sentimentalismo. Mas verdade em amor é igual a uma coisa chamada evangelho. É a terceira via de Paulo, é o equilíbrio de Jesus. É ter a coragem para poder sentar com alguém e dizer: olha, eu me preocupo com você. Eu te amo. Eu acho que esse caminho é um caminho de erro. Eu vou sofrer se você for por esse caminho de erro, porque nós somos um corpo só. Eu preciso te falar uma coisa difícil. O Evangelho traz uma mensagem difícil. O Evangelho começa nos ofendendo para depois nos apresentar a graça, mas ele equilibra perfeitamente as duas coisas. O Evangelho não só te destrói, o Evangelho te faz perceber que você era tão ruim quanto você imaginava, mas o Evangelho também, ao mesmo tempo, te faz perceber que você era muito mais amado do que imaginava. A verdade em amor tem a ver com aquelas coisas que Paulo fala dos versos 1 a 6. Lidar com humildade, com mansidão, com paciência. É falar com uma pessoa que precisa do perdão de Deus, tanto quanto você também precisa. É isso que Paulo nos manda seguir. Aplicar sempre. Seguir a verdade em amor. Então, nessa passagem, Paulo nos mostra o poder do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Ele nos mostra que nós temos dificuldade para amadurecer e servir por causa desse egoísmo. Mas aquele que desceu até a morte, ressuscitou e subiu até os céus para nos dar vitória sobre isso e nos deu dons, para que possamos servir uns aos outros, para que a igreja possa crescer. Mas há uma obra que o Espírito Santo quer começar a fazer na sua vida a partir dessa noite: te amadurecer. Então, meu querido irmão, não me odeie ao te dizer isso, mas pare, pelo poder do Espírito, de ser infantil, de ser criança. Se entregue a um estilo de vida, de serviço, amor, perdão e graça, uns com os outros, que brota do Evangelho. E é sob esse espírito que nós queremos participar do vinho e do pão. Nessa noite eu quero pedir que você se coloque de pé. Quero pedir aos irmãos que vão distribuir os elementos da ceia. Enquanto os elementos da ceia vão ser distribuídos, eu quero mencionar algo rápido. Dentro dessa aplicação, o Senhor está nos chamando para deixar de sermos
só espectadores. Eu percebo espiritualmente, sem trejeitos e características estranhas, mas eu percebo uma movimentação de Deus em relação à igreja da família. Deus está nos guiando a crescer em saúde, em fé, em doutrina e gente. E é por isso que o Senhor nos chama aqui, para deixar de ser espectador e descobrir os dons que Ele nos deu. A unidade só vai crescer quando você decidir sair do seu canto e colocar o seu dom a serviço do reino, a serviço do próximo. Bom, nós vamos participar da Santa Ceia. Se você já é batizado, é membro da igreja, ou é membro de uma outra igreja, mas é batizado, você pode participar. Na verdade, todos podem. Eu não recomendo que aqueles que não são batizados participem, mas não vai fazer bem para ti, porque tem um processo te aguardando aí de batismo e membresia. Enquanto você recebe os elementos, você já tem, fecha os seus olhos. Eu acho que a sua oração hoje à noite, pelo contexto daquilo que nós refletimos aqui, em primeiro lugar, passem a avaliar seu coração. Avaliar quão individualista e egoísta talvez você tenha sido. Você pode estar fingindo bem isso, mas Deus sabe, as pessoas também costumam perceber. Eu acredito que passa também por essa oração tentar entender no Senhor quais desses dons aqui, ou aqueles que estão naquela extensa lista em Coríntios, também em Romanos, são parte da sua vida e devem ser exercitados, aplicados para o crescimento da igreja. Pai, eu peço a Ti, por Tua graça, que o Senhor nos ajude a sondar os nossos corações, a fazer um exame profundo, um tipo de exame que sem a ajuda do Teu Espírito é impossível fazer. E ao perceber isso, Senhor, mais do que a percepção, nós possamos encontrar lugar de arrependimento. Perdoa-nos, Senhor, quando nós negligenciamos o dom que o Senhor nos deu, ou quando o utilizamos para tentar definir a nossa identidade, vivendo como um tipo de pessoa que só é se faz e quando faz. Nos ajuda a recobrar, meu Deus, no nosso espírito, aquela verdade que é comunicada pelo Teu Espírito, de que somos verdadeiramente filhos de Deus. E que essa é a identidade daquele que nasceu de novo, para viver uma vida para a Tua glória, assumindo um papel de sacerdócio universal como crente, servindo uns aos outros. Ao comer do pão e tomar do vinho nessa noite, nós queremos lembrar que a morte do Teu Filho, o corpo que foi esmagado na cruz, foi além de nos dar acesso a Deus, salvação e vida eterna. Mas aquela morte também aconteceu para que Jesus, como o Rei vitorioso, repartisse os despojos e enchesse todas as coisas, enchesse a igreja, as pessoas que são parte da igreja, com dons. Se você tem o pão, coma do pão, que é símbolo do corpo de Jesus esmagado na cruz. Se
Se você tem aí esse suco de uva, que representa aqui o vinho, e o vinho é figura do sangue da nova aliança, do sangue de Jesus. Uma aliança coletiva, uma aliança que não alcança apenas a nossa individualidade, mas que nos faz um corpo só, em crescimento, em serviço uns aos outros. Toma desse suco, tome do vinho. Obrigado, Senhor. Renova a nossa fé nessa noite. Renova nossas forças. Reaviva o dom que o Senhor derramou nas nossas vidas, Pai. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito se mova em nosso meio, nos despertando para as nossas responsabilidades, fazendo brotar dentro de nós o compromisso, meu Deus, de viver uns pelos outros, de servir uns aos outros, de preservar a unidade e fazer com que o corpo cresça até a estatura do varão perfeito, até a estatura de Cristo, onde cada parte, cada junta, onde o corpo bem ajustado cresce. Nos abençoa para crescer, Senhor. Nos abençoa. Pai, nós vivemos numa geração de suplementos, de anabolizante, de uma série de coisas que as pessoas usam para crescer no físico. Mas isso não é tão importante assim. Não é tão importante quanto a oração, por exemplo, e nós oramos nessa noite, para que o Senhor venha nos suplementar nesse momento no Espírito, Senhor. Que o Senhor nos tire, meu Deus, de um marasmo espiritual, de uma frieza espiritual, meu Deus, e aqueça o nosso coração com o fogo do Teu Espírito. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para a obra que está chegando a nós. Desperta-nos para a colheita. Desperta-nos para o crescimento. Desperta-nos, meu Deus, para a visão que o Senhor tem nos dado. Oh, meu Deus, aquece o nosso coração. Aquece o pavio. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a amadurecer, Senhor. Eu peço ao Senhor que promova no nosso meio, meu Deus, eu sei o tipo de oração perigosa que eu faço aqui agora. Mas eu oro para que o Senhor promova as circunstâncias necessárias para que a gente possa amadurecer. E eu sei que isso é perigoso, porque as circunstâncias necessárias às vezes vão ser desagradáveis. Mas eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a fazer uma melhor autocrítica sobre nós, a pensar mais adequadamente a nosso respeito, Senhor, nem além nem a quem, a encontrar o caminho da humildade, da mansidão, da paciência, da longanimidade, para que no meio das nossas relações possamos crescer, possamos amadurecer e que isso nos una, nos fortaleça, que isso seja uma marca na nossa igreja local, Senhor, a nossa unidade. Não nos deixe dar lugar para Satanás nisso, livra-nos disso, mas nos ajuda, Senhor, a com o espírito humilde e pronto, amadurecer, crescer, nos dê um espírito ensinável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti todos os dias da tua vida. E te dê a tão bendita paz. Em nome de Jesus. Bom domingo, boa semana. Tem cafezinho pra gente. Cresçam, meus irmãos.